Boa noite, pessoal. Vamos ver se hoje nós conseguimos fazer uma live sem interrupções, né? Domingo foi impossível, mas hoje me parece que a internet está melhor, que as coisas estão um pouquinho mais normais aqui, né? Na internet. Vamos ver se vamos conseguir aí sem interrupções. Vamos sendo todos muito bem-vindos, a turma que está chegando. Se tiver alguém aqui a primeira vez, meu nome é Renata, falamos aqui pela Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida, nossa querida e amada Casa do Caminho. Fazemos esse trabalho aqui às terças, quintas e domingo. Ficamos online sempre às 20h20 e damos início ao estudo às 20h30, né? Ficamos online aí 10 minutinhos antes, para que possamos conversar um pouquinho, recadinhos da nossa casa, recadinhos da nossa live, né? Esperando a turma conectar aí nesses 10 minutinhos. Então vamos lá para os recadinhos da nossa casa e eu já falo um oizinho aí para a turma que está falando. Para todo mundo, né? Vou dar oizinho. Turma, recadinho da nossa casa. A nossa casa também funciona de forma presencial, às terças e quintas às 20 horas, sexta-feira às 14 horas e aos domingos às 9 e às 10h30. Nesses dias que eu falei, tem palestra pública e passe espiritual. Fica o convite. Quem quiser assistir palestra, tomar um passe espiritual presencialmente na nossa casa, mande mensagem no nosso WhatsApp e agende a sua presença, pois a nossa casa é muito pequenininha, por isso a gente pede para agendar, para não termos ali tumulto de pessoas, certo? Além desses dias, nossa casa também funciona aos sábados pela manhã com a evangelização infantil. Fiquem todos convidados, sintam-se convidados, das 8h30 às 10h30, evangelização infantil. Além disso, a nossa casa se mantém aberta através da renda adquirida através do nosso bazar. Então, nosso bazar fica aberto de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas. E quando é possível, a gente abre de sábado e domingo também, mas sábado e domingo não é certeza. Então, se você deseja ir no nosso bazar ou sábado ou domingo, mande mensagem ou ligue na nossa casa antes de ir. Mas de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas, todos os dias o nosso bazar está aberto com a nossa irmandez, com coisas lindas, roupas, sapatos, utensílios domésticos. Vale a pena conhecer, certo? Turma, também falando em bazar, já estamos começando, né, a divulgação do nosso bazar de Natal. Como o mês de janeiro é um mês assim que a turma está mais de férias e tudo mais, então em dezembro nós fazemos um bazar de Natal muito legal. Nosso bazar de Natal vai ser no primeiro final de semana de dezembro, dia 3 e 4 de dezembro, sábado e domingo. No sábado começa às 13h30 e no domingo começa às 9 da manhã. Então, sábado à tarde, domingo de manhã, bazar de Natal na Casa do Caminho. Vai ter muita coisa boa e legal lá no nosso bazar. Quem puder nos ajudar. Além do bazar, vamos ter a cantina aberta com umas gostosuras, vamos ter a livraria aberta com vendas de livro. Fiquem convidadíssimos neste momento. Deis, boa noite. Acabei de falar da Deis do bazar e ela está aqui. Boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Boa noite, Ildinha, minha amiga, seja bem-vinda. Boa noite, Eric Meire, sejam bem-vindos, meus amigos. Denise Loureiro, boa noite, minha amiga. Elza, boa noite. A Elza está feliz com o tempo porque esfriou, mas eu não. É brincadeira, precisava chover mesmo um pouco, né? Estou feliz com a chuva. Não gosto muito do frio, não, mas vamos lá. Boa noite, seu Décio, e para minha amiga Rosana, sejam bem-vindos. Marlene, boa noite, seja bem-vinda. Turma, aqui para um recadinho para a nossa live, né? Demos um recadinho lá da nossa casa, um recadinho para a nossa live. Tenham aí uma garrafinha com água. Para quê, Renata? Para fazermos a
fluidificação. Logo após o estudo, a gente faz vibrações, tratamento espiritual à distância e fluidificação da água. O que é a fluidificação da água? É o plano espiritual colocando fluidos, remedinhos espirituais na água para nós, tá? Como é um remedinho, um auxílio, né, aí na nossa água que a gente recebe, se na casa de vocês tiver alguém doente ou que faça uso de remédio contínuo, né, que tenha saúde mais frágil, separe a água desta pessoa, tá? Mas se todos na casa estiverem bem, que é assim que a gente espera, podem compartilhar a mesma água. Então pode pôr uma jarra grande de água para fluidificar para todo mundo. Água fluidificada pode dar para os bichinhos de estimação, pode colocar nas plantas que estão ali meio caidinha, tá bom? Água fluidificada é bom para tudo. Então, tenham sempre água fluidificada na casa de vocês. E como é que faz para ter água fluidificada sempre? Assiste a live sempre, bota a sua aguinha aí, tenha fé que o plano espiritual vai trabalhar junto com a gente nessa aguinha, certo? Boa noite, Regina Mobará, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui, muito bom. Turma, outra coisa que a gente faz aqui na live é colocarmos os nomes para as vibrações. Como é que eu coloco os nomes para as vibrações? Posso colocar aqui nos comentários dessa live? Pode. Posso pegar um papelzinho aqui do lado e deixar os nomezinhos aqui? Pode também. Como que eu ponho o nome para vibração? Coloco o nome da pessoa, se ela está encarnada ou desencarnada, para facilitar a busca pelo plano espiritual, tá? Posso colocar o nome dos meus bichinhos de estimação aqui nas minhas vibrações? Não só pode como deve? Coloquem também. Aí sempre identificando, né? Por exemplo, eu tenho um gatinho, coloco aqui Harry, meu gatinho. Tenho duas cachorrinhas, Nina e Malhadinha, cachorrinhas, certo? Se tem um peixinho, uma tartaruguinha, um coelhinho, pode colocar aí, tá bom, turma? Então, das duas formas é válido, tanto escrevendo aqui nos comentários, quanto tendo um papelzinho aí do lado com os nomes. Mas, mesmo que você não queira colocar o nome aqui nos comentários, mande um oizinho para mim. Mande um oizinho para mim, uma estrelinha, uma florzinha, um coraçãozinho. Por que, Renata, você está pedindo esses comentários, né? Porque quanto mais interação temos no nosso vídeo, mais o algoritmo aí, o programinha do Facebook entende, esse vídeo aí é legal. E aí ele oferece para outras pessoas. E qual é o objetivo da gente oferecer essa live para mais pessoas? É da gente ficar famoso? Não é. É da gente levar a palavra de Jesus, a palavra da doutrina espírita o mais longe possível, tá? Então, vocês ajudam a gente a divulgar o espiritismo e o evangelho através do likezinho, do joinha, de mandar um comentário aqui, interagir com o vídeo e compartilhar esta publicação, tá bom? Ajuda a gente a divulgar mais ainda a doutrina espírita, certo? Otília Colombo, boa noite, que bom ter você aqui, seja bem-vinda. Vivi Frei Guedes, muito obrigada pelas estrelinhas, muito obrigada. Essas estrelinhas que o pessoal manda também, a gente recebe um valorzinho aqui, também ajuda a nossa casa financeiramente. Marlene Souza, que lindos coraçõezinhos. Façam como a turma, mandem aí recadinhos para nós interagirmos, certo? Muito bem. Ainda falta um minutinho para o nosso início. Vamos ver se eu tenho mais alguém aqui que eu pulei. Acho que falei com todo mundo. E é uma bela noite aí, véspera de feriado, para orarmos. E a lição de hoje, gente, é uma coisa que eu já tinha pensado. Eu sempre estava pensando nisso esses dias, sabia? Aí hoje, quando eu li essa lição, eu falei, sabe que eu estava pensando nesse assunto? Então foi muito bom. Estou muito feliz de ter essa oportunidade de compartilhar esta lição com vocês, de refletir junto com vocês sobre esta lição, sobre esse trechinho do Evangelho que
me fez pensar profundamente em várias coisas sobre a nossa vida, né? Principalmente sobre a nossa vida encarnada. E eu espero conseguir dividir isso com vocês de uma forma assim leve e que toque aí nos corações, certo? Muito bem, 20h30. Convido todos vocês nesse momento a junto comigo fazermos uma prece para logo após a prece entrarmos aí no estudo da lição. Então vamos nesse momento elevando o nosso pensamento até Deus, Criador, até Jesus, nosso mestre, nosso guia. E quando nos encontramos com Jesus em pensamento, vamos abraçando o nosso mestre Jesus e nesse abraço vamos rogando que o mestre nos auxilie com o entendimento da lição de hoje. Que o mestre, o seu divino amor, com a sua divina luz, com a sua divina misericórdia, nos ajude a encontrar nas palavras de hoje o alento e o fortalecimento para o nosso amanhã. Vamos também elevando os nossos pensamentos e nos deixando nos envolver pelos espíritos mentores de cada um, pelos espíritos mentores dessa live, que eles possam estar conosco, nos auxiliando também com o entendimento da lição e principalmente nos auxiliando a colocarmos em prática todas as lições do Evangelho que estamos recebendo. Que possamos trabalhar para sermos um pouquinho melhor a cada dia. E assim, envolvidos nesse amor e nessa sintonia, vamos dar início a mais um estudo essa noite. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que coisa boa que é orar. Que coisa boa que é elevar o pensamento. Como nos deixa mais leve. Então eu sempre digo, como é bom fazer uma prece. É muito bom. E assim, com essa sensação maravilhosa da prece, vamos dar início ao estudo de hoje. Então, estamos estudando sequencialmente, perdão, turma, o livro Vinha de Luz, né, turma? A última versão desse livro é essa verdinha aqui, ó. Mas tem várias versões, tem uma versão que é coloridinha, tem uma versão que tem um trigozinho aí na frente, né, mas essa aqui é a última, tá? Mas todas têm mesmo, vai mudando as capinhas, mas o conteúdo é exatamente o mesmo, tá? Estamos estudando aí todas as lições. Então, estamos na lição 39. E a lição 39, o Emmanuel, ele intitulou assim, Em que perseveras? Então, vamos primeiro entender o que é a palavra perseverar, persevera, né? Persevera vem do verbo perseverar, o mesmo que permanece, persiste, porfia, dura, insiste, obstina, segue e continua. Possuir perseverança, persistência de quem não desiste, insiste, continua, persevera, né? Então, o que quer dizer isso aqui? Em que perseveras? No que é que eu estou insistindo? No que é que eu estou perseverando? Quais são as coisas da minha vida que eu busco não desistir? Então, a lição é para nós pensarmos justamente nisso. Olha que coisa bonita. Falei para vocês que era bonito, né? Neste trechinho aqui do Evangelho, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, ele fala assim, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Este trechinho aqui, eu até peguei aqui a Bíblia na tela para ficar aqui mais fácil, né? É um momento, no Evangelho, pessoal, onde está lá escrito Atos dos Apóstolos, estão contando mesmo momentos, coisas que os apóstolos fizeram e praticaram, tá? E neste trecho do Evangelho, está contando uma passagem onde descem, ele fala aqui, né? Claro que na linguagem figurada, descem línguas de fogos e começam a falar, cada um em uma língua, e se entendem, e começam a se entender e a entender aonde é o amor de Jesus. É até um textinho meio complicadinho nessa parte do Evangelho. Mas neste final deste capítulo, o Pedro está falando, né? Que os apóstolos eles perseveraram na doutrina
na comunicação da fração do pão e nas orações. O que eles querem dizer? Que eles começaram a dividir tudo, a perseverar em tudo, inclusive nas ideias, né? Então ele fala assim que era uma época onde se tinha muito temor, muito medo na alma, muita incerteza. Olha só, né? Era uma época. É uma época, né, turma? Então quando ele se refere que naquela época tinha muito temor sobre toda a alma, hoje a gente ainda tem muito temor, né? Então ele fala assim, em todos geralmente havia grande medo. E nós ainda estamos assim, né? Então, no que a gente tem que perseverar? Aí eles falam assim, ó, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Então, se a gente perseverar junto, se a gente buscar o conhecimento junto, a gente também vai ter esta calma, né? Aí eles falam assim, aqui que quando eles... todos chegaram ali no mesmo ideal, né? Ele fala assim, todos os dias perseveraram unanimemente no templo e partindo o pão pelas casas, comiam suas refeições com regozijo e simplicidade de coração. Diz assim, não valia a pena, não estava bom se alguém não tivesse bem. Então, quando a gente tem a mesma ideia, quando a gente realmente consegue sentir no coração o ensinamento cristão do amor, a gente só vai ficar ali em felicidade, em regozijo, quando a gente vê todos bem, né? Aí ele termina esse capítulo falando, achei tão bonito, louvando a Deus e achando graça para com todo o povo, o Senhor aumentava cada dia mais os prosélitos que haviam de ser salvos, né? Então, mais coisas, mais pessoas, essa ideia ela ia se comungando, né? E qual que era a ideia ali, a perseverança? Vamos todos aprender a nos amar, a nos respeitar, né? Então, este é o texto do Evangelho em que o Emmanuel ele vem trazer reflexão para nós pensarmos. Nós estamos como eles ali do texto bíblico, né? Estamos unidos, estamos olhando para o bem comum ou estamos cada um olhando aí para sua, né, para o seu umbigo? Como é que a gente está? E agora eu vou ler para vocês nas palavras do Emmanuel. E o que eu estava falando sobre isso, antes de eu vou ler aqui e vou comentar para vocês sobre o que eu estava pensando e caiu essa lição e foi muito, muito oportuna. Emmanuel começa assim, observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam entusiasmados como se diviassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um púgilo de cristão renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte de dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Aí eu vou parar aqui, né? Porque era justamente nisso que eu estava pensando. Às vezes quando a gente está lendo o Evangelho, nós estamos lendo parte da nossa história, parte da história da humanidade. Aí a gente fica pensando, nossa, será que não vai acontecer como naquela época, né? Será que Jesus vai voltar? O que será que vai acontecer? A gente tem a impressão de que não vai acontecer mais nada. Aliás, que não acontece mais nada. A gente tem essa impressão, mas não acontece mais nada, né? Jesus vai ter que voltar aqui, né? E é disso que o Emmanuel está falando. E eu estava pensando justamente nisso. Falando, nossa, né? Analisando os fatos da vida, falando, nossa, mas será? Onde é que tá? Aquela coisa a gente pensar, tô no caminho certo? Não tô? Tô fazendo direito? Como é que tá meu... Tava pensando nisso e li essa lição. Então o Emmanuel tá falando que a maioria de nós perdemos esse entusiasmo. A gente já acha que tá tudo perdido, né? E ele continua aqui, ó. Onde que a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo,
Onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos? Onde os sinais públicos das vozes celestiais? Onde os leprosos limpos e cegos curados? Ele está querendo dizer, cadê tudo isso, né? Não acontece mais nada disso? Atualmente não existe mais milagres? Não tem mais essas pessoas, esses cristãos de fé? Ele está questionando a gente para a gente parar e pensar. E aí, na sequência, ele fala, ó, as oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra. E por que ele fala isso? Para chamar nossa atenção, para a gente mudar o nosso olhar, né? Então, hoje em dia, a gente não tem mais leões com circo para provar nossa fé. Hoje em dia, né, a doença que ele cita aqui, né, a hanseníase, na época chamada de lepra, tinha remédio, hoje em dia tem. Mas nós temos outros leões aí, né? Nós temos outros tipos de doença, doenças principalmente do coração e do sentimento, que nós temos que buscar enfrentar. Então, como ele falou aqui, né? As oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra. Então, ainda temos que buscar o mesmo vigor daqueles cristãos lá do início. Ele continua, a misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariavelmente em todos os tempos. Então, quer dizer, Deus sempre está por nós, sempre. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. Por quê, pessoal? Porque a gente entra nesse desânimo, a gente acha que já está tudo perdido, que não tem mais jeito, né? A gente troca, ó, ele fala aqui, ó, a maioria prefere os chamados ponto de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. O que é isso? Ah, só vale o que eu penso e pronto. O que o outro pensa não importa. A vida do outro não me interessa. Eu não tô nem aí. Eu estando bem, o mundo é que se acabe. Essas coisas é que a gente não pode cair. A gente não pode cair nesse tipo de pensamento. Pelo contrário. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Nós temos que lembrar a quem a gente deve servir de verdade. Quem é o nosso mestre de verdade? Quem é o nosso governador de verdade? Quais lições esse mestre de amor nos deixou? Né? É nisso que a gente tem que perseverar, nas lições que Jesus nos deixou. Não nas lições que o mundo, que o materialismo nos deixa, nos ideais, agora aí, né, nesses tempos que estamos vivendo aí, que não importa o irmão, importa eu ter razão, né? Então, turma brigando, se apartando, separando de família, virando aquela confusão por causa de uma ideia. E se você for parar para pensar, essa ideia não tem nada a ver com a ideia que Jesus nos ensinou, que é o amor ao próximo, que é amar a Deus sobre todas as coisas, que é ser caridoso. Qual que é a máxima da doutrina espírita? A máxima da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Outra máxima da doutrina espírita é estudar, estudar, estudar. Reforma íntima, se melhorar. Quando a gente melhora para o nosso irmão que está do lado também. Então, pessoal, o que é o meu ponto de vista perto das lições que Jesus ensinou? Nada. O que o meu ponto de vista, o que eu brigar com as pessoas sem nenhum amor vai mudar para a humanidade? Nada. E para mim, nada, né? Então, o maior ponto de vista que a gente tem que ter, a maior lição que nós precisamos perseverar é a lição do amor. É a maior, não tem outra, né? Porque se a gente persevera na lição do amor, o que a gente faz? A gente perdoa, a gente auxilia, a gente se melhora. Então, é muita coisa que essa liçãozinha do amor faz em favor de nós. Então, é nela que a gente tem que perseverar. E ele fala, reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Então, é uma reflexão aí para a gente fazer todos os dias. Mas todos os dias. No que é que eu estou perseverando?
No que é que eu estou me desgastando? No que é que eu estou colocando a minha energia, né? Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Então, o que ele está falando, né? Quando ele fala que aplaudir os mais afoitos, né? Então, se eu estou ali muita ferro e fogo, no irmão encarnado, ali nos líderes, né? Se eu estou, ai, fulano é o rei, é o salvador, né? Eu estou perseverando no quê? Na volubilidade. O que é volubilidade? Uma coisa que muda, né? Que pode não ser aquilo. Agora, se eu estou, batendo palma para Cristo, para os ensinamentos de amor e perdão, aí eu estou perseverando na imutabilidade do Cristo. O que é a imutabilidade do Cristo? Não muda. A lição do Cristo não muda. O amor do Cristo por nós não muda. Tá, pessoal? O amor de Jesus por nós não tem nada a ver do amor que a gente comunga nós entre nós, né? Homens entre homens aí. Então, o amor do Cristo é o amor que não muda, independente. Porque assim, né? Falar, eu amo fulano, nossa, eu amo que não nada mude isso. Aí o fulano que você falou que você ama por nada nesse mundo, vai lá e pisa no seu calo. Ou fala o contrário do que você pensa. Pronto, ó, o amor a ladeira abaixo, né? Então, esse nosso amor ainda é um amor que depende. Agora, o amor de Jesus por nós não depende de nada. Então, se a gente já tem o conhecimento, e olha que a doutrina espírita é porreta por causa disso, né? Se a gente já tem o conhecimento que Deus é perfeito, maravilhoso, e somos criaturas desse ser, desse Deus maravilhoso e perfeito, que somos aí governados por Jesus Cristo, esse Espírito Crístico que nos ensinou a lição do amor, é nisso que a gente tem que perseverar, em primeiro lugar na nossa vida, tá? Então, mais vale a gente, às vezes, né, ter uma atitude amorosa, às vezes a gente se calar e não dar uma má resposta, é uma atitude amorosa. Às vezes você se olhar para você mesmo, se cuidar com carinho, se olhar com amor, é caridade com você mesmo. Tenha boa palavra. Se for para você entrar na internet para brigar com alguém, para xingar, só porque você acha que você tem mais razão que o outro, não vamos fazer isso não, né, turma? Vamos aquietar nosso coração e vamos lembrar que a gente tem que perseverar neste amor, que é um amor que acolhe, que é um amor que entende, que é um amor que perdoa, não um amor que ataca, que agride, que destrói. Não é esse amor que Jesus nos ensinou. Então, o que eu queria falar aí sobre esse assunto, que eu queria, da mesma forma que eu parei para pensar hoje, porque, como eu disse para vocês, né, era uma coisa que tinha vindo aqui na minha cabeça. Nossa, parece que as coisas não acontecem assim, né? Os milagres, as coisas no mundo. Será que Jesus vai voltar? Ficava pensando nisso, né? Eu li essa lição e me deu esse despertar de não, a oportunidade está aí, né? Jesus não está aqui de carne e osso, mas ele está aqui espiritualmente. E através do evangelho, através da doutrina espírita, dessa doutrina maravilhosa, ele nos acorda para o verdadeiro caminho que temos que perseverar, que é o caminho do amor, o caminho da caridade, o caminho da reforma íntima, né? E aí a gente lembrando e colocando foco nessas lições, aí a gente não ataca o amigo na internet, a gente não deixa de falar com aquele familiar porque a gente acha que a gente tem mais razão ou não, né? Então a gente começa a se tratar com mais amor e perseverar no caminho certo. Então era isso que eu queria trazer, esse despertar que deu em mim hoje, lendo essa lição, de pensar no que realmente a gente deve perseverar e que daquela época para cá, né, o amor de Jesus permanece o mesmo por nós, porque ele é imutável, me deu muita força, tá bom? Então, eu espero ter passado um pouquinho para vocês desse ânimo, dessa perseverança e que nós possamos ser verdadeiros cristãos, que nós possamos abranger a nossa oração em prol do bem de todos,
e que nós possamos, através das lições que a gente recebe aqui do Evangelho da Doutrina Espírita, estender nossa mãozinha, dar o nosso ombro amigo, para termos sim um mundo melhor. Um mundo melhor depende da melhora de cada um de nós, e não de uma pessoa só, né, que vai lá se intitular como líder, que ainda também não tem esse amor que Jesus tem por nós. Então, a verdadeira mudança não está em uma pessoa, está em cada um de nós, certo? E assim eu encerro a lição de hoje, convidando vocês a se unirem aqui comigo para fazermos as vibrações. Então, vamos nesse momento imaginar que do nosso coração estão se expandindo luzes coloridas. E essas luzes, elas estão na vibração do amor, do perdão, da saúde, da perseverança, da esperança, da mudança. E que essas luzes que estão expandindo dos nossos corações alcancem nossos irmãos doentes do corpo e do espírito, nossos irmãos abandonados em situação de rua, nossos irmãos revoltados com uma ou outra situação, que eles recebam esta radiação de amor. Vamos vibrar também pelos nossos irmãos doentes do corpo físico e do corpo espiritual. Vamos vibrar pelos jovens, pelas crianças, pelos idosos, mas especialmente por aqueles que se encontram em situação de rua, de abandono, de desprezo, que eles recebam o nosso amor. Vamos vibrar também nesse momento por todos os líderes políticos e religiosos, que eles recebam o nosso amor, que eles olhem com mais amor aos seus seguidores. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus. Vamos vibrar pela unificação das religiões. Vamos vibrar pela união da humanidade. Vamos, nesse momento, vibrar por todos os nomes colocados na live de hoje, seja nos comentários, seja no papelzinho aí do lado, seja nas caixinhas de oração das casas espíritas, das igrejas, que todos recebam essa vibração conforme o seu merecimento e a sua necessidade. Vamos vibrar muito amor e perdão aos nossos inimigos, aos nossos amigos, aos nossos familiares e ao nosso lar de uma forma geral. E assim, humildemente, vamos sempre deixando uma vibração carregada de muito amor para que o plano espiritual leve em algum local onde não citamos aqui na live hoje. E por finalizar, pedimos permissão ao plano espiritual para vibrarmos amor, fé, fortalecimento, perseverança em favor de nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, rogamos que a equipe espiritual que já está conosco desde o início, desde até um pouquinho antes da live, que nesse momento eles possam reorganizar os nossos centros de força, que eles possam reajustar o nosso organismo espiritual, o nosso organismo físico, que possamos nesse momento sentir a nossa mente mais aliviada, mais confiante, mais perseverante, que possamos receber alívio pelas nossas dores, possamos receber cura das nossas doenças, de acordo com o nosso merecimento. E assim, já envolvidos nessa vibração, vamos rogando que o plano espiritual deixe na nossa água o fluido em que necessitamos, remédio, calmante, fortalecedor, que nesse momento seja colocado na nossa água. E assim agradecemos a oportunidade que temos todos os dias de ter acesso ao Evangelho, de poder perseverar, de poder analisar a nossa vida e mudar a cada dia para sermos melhores. Vamos agradecendo a Deus e a Jesus e ao plano espiritual. Vamos agradecendo a oportunidade que temos de estar aqui reunidos para juntos aprendermos e para juntos refletirmos. E é com muita gratidão que vamos encerrando a live da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.
Ai, como é gostoso, né, turma? É muito bom orar, é muito bom receber esse tratamento espiritual, é muito maravilhoso. Eu desejo do fundo do meu coração que vocês estejam sentindo a paz que eu senti agora. Muito, muito, muito bom, muito maravilhoso. Ai, coisa boa. Ai, vamos ver quem chegou. Dedê, Marlene, Marilene, boa noite, Mari. Minha mãezinha Fátima Gomes, muito obrigado, mãe, por estar aqui conosco. Léo, minha linda, boa noite, que bom ter você aqui. Dedê, Ale, boa noite, que bom ter você aqui. Sueli, que bom ter você aqui, Su. Obrigado, turma. Elza, Su, Deis. Dedê, pelas florzinhas. Adailton, boa noite. Gratidão, Dedê. Eu que agradeço, minha linda. Ótimo feriado para vocês. Obrigada, Regina. Eu que agradeço. Obrigada, Léo. Obrigada, Marlene. Obrigada, Dailton. Obrigada, Eliane. Que bom ter você aqui. Muito obrigada. Obrigada, Eric Meire. Um grande beijo. Obrigada, Elza, minha amiga. Gratidão. Turma, muito obrigada, viu? Hoje foi muito especial o estudo. Agradeço de coração por essa oportunidade. Rogo humildemente que o Mestre Jesus visite a casa e o coração de cada um. Rogo que a Mãe Maria de Nazaré envolva cada um no manto azul celeste e que, envolvidos nesse manto, possamos nos sentir mais confiantes, mais alegres e mais fortalecidos e protegidos. Um beijo no coração. Até a próxima!